Bom dia, pessoal! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Tenham todos um excelente dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é com muita alegria que eu estou aqui para nós darmos sequência da nossa leitura diária da Palavra do Senhor. E nós estamos lendo o livro do Apocalipse para a glória de Deus. E aí? Como está a sua expectativa? Porque a expectativa do meu coração está a milhão. Sou apaixonada com a Bíblia e eu amo o livro do Apocalipse. Vamos orar? Papai, obrigada pelo ar que nós estamos respirando. Obrigada pela cama que nós dormimos. Obrigada, Pai Santo e Poderoso, por tudo que o Senhor é. Obrigada porque a sua bondade e a sua misericórdia nos alcançou nessa manhã. Obrigada porque mesmo se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, nós nunca estaremos só, porque o Senhor estará conosco de mãos dadas. O Senhor não nos prometeu facilidade, mas o Senhor nos prometeu a eternidade. Então, em nome de Jesus, toma a nossa mão nessa manhã e não nos deixe desistir. Não nos deixe, Pai, ir por um caminho que nos distancia de Ti. Nos lembra dos primeiros dias. Nos lembra do quanto o Senhor nos ama, do quanto nós somos importantes e de que no mundo nós vamos ter aflições, mas se nós tivermos bom ânimo como Jesus teve, nós também venceremos o mundo como Cristo venceu. Coloca o capacete da salvação sobre as nossas cabeças, a espada do Espírito na nossa mão direita, o escudo da fé na nossa mão esquerda, nos revista com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, calça nos nossos pés as sandálias da preparação do Evangelho da paz e nos ensine a orar em todo o tempo. Nos ensine a te obedecer. Nos ensine a nos submeter à sua soberania, à sua grandeza e à sua boa vontade. Que nós possamos nos recorrer ao Senhor, Pai, antes de tomar qualquer decisão. E que nós possamos, Pai, render graças a Ti e festejar com o Senhor nos momentos bons. Que nós não venhamos a correr atrás do Senhor só quando a coisa está feia, mas que nós possamos compartilhar a nossa vida com o Senhor, compartilhar todos os nossos dias, compartilhar tudo com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e por meio do Teu Espírito eu profetizo vida, cura, salvação e libertação, restauração para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 11, onde nós vamos dar sequência na nossa leitura. E a palavra nos diz assim: as duas testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas.
realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: Subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Então, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher,
a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta que pode lutar contra ela? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Que Deus abençoe vocês assim poderosamente em nome de Jesus, que todos nós possamos pensar sobre como tem sido a nossa vida, que nós possamos nos arrepender pelo poder do sangue de Jesus, e que nós possamos amar aquilo que Deus ama, e que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas, nos amar e amar ao próximo como a nós mesmos, e que nós possamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Sabe que verdadeiramente Deus ele é sabedoria, e tudo que ele deixa nas escrituras é para o nosso bem. Tudo que ele nos ensina por meio da palavra é com a finalidade de nós não perdermos a salvação, porque a eternidade é tempo demais para a gente ficar inseguro quanto ao nosso destino. Que você seja então fortemente fortalecido, que você que ainda não conhece Jesus, que o seu coração se quebrante, que o seu espírito se quebrante, que a sua alma anele por ele em nome de Jesus, que você o busque enquanto ele ainda pode ser encontrado por nós. E você que é líder,
Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus, uma única alma é valiosíssima, é preciosíssima. Não desista, sabe, de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, te chamou para fazer, porque aos seus olhos parece que está infrutífero, porque aparecem poucas pessoas nas suas reuniões, aparecem poucas pessoas na sua célula. Deixa eu te dizer algo. Aquele que não consegue fazer com excelência nos pequenos começos, ele nunca vai conseguir fazer com excelência depois. Aquele que não consegue honrar a Deus nas mínimas coisas, ele também não vai conseguir honrar a Deus nas coisas grandes. E Deus, ele nos promete nas suas escrituras, na sua palavra, que aquele que o honra no pouco, sobre o muito ele vai o colocar. Então, ame genuinamente, aprenda com Jesus. Para Jesus não importava a quantidade, importava a qualidade. Jesus, ele se desprendeu de toda a sua glória e ele veio aqui sobre a terra para anunciar as boas novas. Ele veio ser a própria boas novas, a própria boa notícia de que o reino dos céus estava entre nós, de que nós estávamos tendo uma rica oportunidade, preciosíssima oportunidade de sermos religados a Deus. Então não perca essa oportunidade. E não feche, não cerre, né, as portas dos céus para outras pessoas. Seja um bom exemplo. Dê a sua vida para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Ore, jejue, seja um intercessor e ame genuinamente. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, que o Senhor abençoe os nossos dias e que nós possamos refletir ao longo desse dia sobre tudo que nós ouvimos, sobre tudo que nós lemos, sobre tudo que o Teu Espírito falou ao nosso coração. Que nós possamos descansar nos Teus braços de amor e que nós possamos ter fé genuína, porque muitas vezes nós falamos de uma fé que nós não praticamos, muitas vezes nós falamos de um Deus que nós não conhecemos. Então, por meio do Teu Espírito, eu profetizo que nós possamos ter relacionamento genuíno com o Senhor, intimidade verdadeira com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e eu declaro cura sobre todo o corpo enfermo, em nome de Jesus, e libertação sobre toda a mente cativa. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E as minhas gatinhas estão aqui pegando fogo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E ó, beijo, 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 beijo. Lembrando, eu não faço as leituras no sábado e nem no domingo. Então até segunda, onde nós vamos dar sequência nessa leitura em nome de Jesus. Amém?